Nesse vídeo a gente vai fazer um review da interface Boom da Apogee. Mais do que isso, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a entender o que uma interface de áudio faz, para que você possa analisar se essa interface de áudio serve para o tipo de música que você faz. Então, sem enrolação, bora começar o review, depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal da TF Studio. Obrigado ao pessoal da Music Company por ter enviado a interface Boom da Apogee para a gente fazer esse review aí. Valeu! Bom, uma interface de áudio é um dispositivo eletrônico que permite conectar instrumentos musicais, microfones, alto-falantes e outros equipamentos de áudio a um computador ou a um dispositivo de gravação. A interface é basicamente uma placa de som externa, fora do seu computador, com processamento de dados dedicado só para o som. As interfaces de áudio existem em diferentes formatos, diferentes tamanhos, desde pequenos dispositivos igual a esse aqui, até menores do que esse às vezes, até grandes racks aí utilizados em estúdio. O que a interface de áudio faz é converter o sinal analógico de um instrumento ou de um microfone, de uma voz, em sinais digitais, em arquivos digitais que vão ser processados dentro do computador, aí no seu programa de produção musical. E esse processo de conversão aí é o chamado ADDA, né? Do analógico para o digital, do digital para o analógico. Mais para frente aqui no vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Agora, quando você grava um som aí no seu home studio, a primeira tarefa dessa interface de áudio aqui é definir a taxa de amostragem desse som aí que você está capturando no seu home studio. Quanto mais amostras a gente tiver dentro de um único ciclo, Quanto mais amostras a gente tiver dentro de um único ciclo, maior vai ser a resolução desse som aí que você está gravando. Consequentemente, melhor vai ser a qualidade desse som. E a taxa de amostragem é medida em kHz. Uma vez definida a taxa de amostragem, a interface vai fazer a segunda tarefa, que é encontrar uma equivalência em bit para cada uma das amostras da taxa de amostragem que foi definida aqui na interface de áudio, que é transformar esse sinal analógico em um arquivo digital. E aí que entra a profundidade de bits. O som agora, passa a ser dados digitais, bits, zeros e uns. Código binário. Por isso que a transferência de dado da interface para o computador é através de um cabo USB. A informação que está indo para o seu programa de produção musical não é mais uma onda mecânica, não é mais um som, mas sim bits, dados. Mais pra frente aqui no vídeo eu vou falar a respeito dessa conexão USB e a importância dela. E por que essa interface utiliza uma conexão USB tipo C. Mas falando agora da interface Boom da Apogee. Bom, essa interface que a gente vai falar aqui nesse vídeo, ela é de uma empresa norte-americana, fundada em 1985, com o objetivo específico de criar conversores ADDA. E essa empresa que a gente está falando é a Apogee Electronics. Empresa essa que tem uma forte influência quando o assunto é qualidade de som, especialmente quando o assunto é esse lance da conversão do sinal analógico para o sinal digital, do ADDA. Recentemente, agora em 2020, a Apogee foi comprada por uma empresa britânica chamada Sound United. Enfim, o que importa é que esses caras realmente sabem como manter a integridade do som nesse lance da quantização quando converte o som do analógico para o digital, de como pegar um som de um instrumento e digitalizar ele com o máximo de qualidade possível. Com certeza estamos falando aqui de equipamentos de áudio profissional de alta qualidade. Agora o que a gente vai ver nesse vídeo aqui é se a Boom serve para o tipo de som que você produz aí no seu home studio, se ela serve para você. Não é uma questão dela ser boa ou ruim, mas se ela atende o tipo de música que você vai produzir aí no seu home studio. Na parte da frente, a interface possui duas entradas, sendo uma combo pré-amplificada com Phantom Power, tanto para XLR, para microfone, como uma TRS para instrumentos. E uma outra entrada separada também TRS, apenas para instrumentos. Ambas podem ser utilizadas simultaneamente. Depois nós temos um botão onde você vai poder controlar os volumes individualmente, assim como os parâmetros de alguns recursos do programa que vem junto com a interface. Na parte de trás nós temos duas saídas analógicas TRS para monitores de áudio e uma entrada para fone de ouvido, assim como uma conexão USB tipo C 2.0. Mais para frente aqui no vídeo a gente vai falar a respeito dessa conexão tipo C e da importância dela para essa interface. O design dessa interface é muito bonito, é uma peça muito bonita, possui um acabamento que é uma base de borracha aqui que é muito bacana para você apoiar ela na sua mesa aí no seu home studio. Ela é uma interface bem compacta, assim, ideal para você que pretende produzir música até mesmo fora de um home studio. Dá facilmente para você
você levar ela para qualquer lugar. Esse design compacto dela, somado à conexão USB, que é utilizado para energizar a interface, né? Ela carrega através da conexão USB. Você pode estar utilizando ela, por exemplo, com um iPad Pro, pode estar levando ela para onde você quiser, podendo gravar em qualquer lugar, qualquer ambiente. E por falar nisso, aqui vale dizer que realmente a Apogee sempre desenvolveu seus equipamentos voltado bastante para plataformas da Apple. Uma das primeiras interfaces de alguns dos primeiros hacks da empresa utilizava até uma conexão FireWire, que durante muitos anos aí era uma conexão que praticamente só Mac possuía. Mas no caso do Abom, você pode usar ela tanto com Macs quanto com PCs. Agora, falando realmente do que interessa aqui, vamos falar da qualidade do som dessa interface. Bom, se tratando de um equipamento da Apogee, que é uma empresa, como eu falei, especializada aí na conversão do sinal ADDA, né, do analógico para o digital, era de se esperar que essa interface aqui seja capaz de entregar uma qualidade de som muito boa. Está falando aqui de uma taxa de amostragem que pode chegar a 192 kHz, 24 bits de profundidade de bits, tudo isso com um fator de tolerância de mais ou menos 0.2 decibéis na entrada AD e mais ou menos 0.05 decibéis na saída DA. Isso representa um equilíbrio nas frequências aí praticamente plano, representa um som de muita qualidade. Mas parece que para manter o alcance dinâmico de 20 Hz a 20 kHz, a própria Apogee recomenda que você utilize uma taxa de amostragem de 44.1 kHz quando você estiver captando o som do seu instrumento. Se você não sabe, 44,1 kHz é um padrão aí que foi adotado lá pela década de 80 para ser utilizado, por exemplo, no CD. Conversão essa que a Apogee participou de perto e é responsável por esse desenvolvimento todo lá da década de 1980, que é uma taxa de amostragem considerada mais do que suficiente para que nós, seres humanos, consigamos ouvir um som de qualidade. Mas como eu falei no início do vídeo, tudo vai depender muito do tipo de instrumento que você está gravando aí no seu home studio. Podem existir alguns casos em que você precise aumentar essa taxa de amostragem na hora que você estiver digitalizando o som do seu instrumento. E segundo a própria Apogee, pode ser que quando você fizer isso, quando você aumentar a taxa de amostragem, isso vai afetar um pouco o alcance dinâmico. E aí você precisa ver se existe alguma perda aí nesse alcance dinâmico que pode afetar a qualidade do seu instrumento. Por isso que você precisa pegar essa interface e fazer alguns testes para ver se ela serve aí para o tipo de som que você está produzindo. Esse é um lance muito importante que você precisa avaliar sempre quando você estiver escolhendo uma interface de áudio para você. Por melhor que ela seja, por melhor que seja a qualidade dessa interface, você precisa avaliar com relação ao tipo de som que você está captando aí. Se é uma voz, se é um instrumento, qual o alcance dinâmico que você precisa e qual é a taxa de amostragem adequada para o tipo de som que você está produzindo. Não existe um padrão assim que serve para todas as interfaces. Por isso que é comum quando você vê um grande estúdio, aí você tem lá várias interfaces diferentes, porque cada uma delas serve para um determinado tipo de som que vai ser digitalizado, para diferentes tipos de timbre de voz, para diferentes timbres de instrumentos também. O engenheiro de mixagem lá, o cara que está ali produzindo, né, ele sabe identificar, ele pega aquele som lá que ele está ouvindo de uma banda, ou de um cantor, ou de um músico, né, e ele sabe identificar qual é a interface correta para aquele tipo de som que vai ter que ser digitalizado, entendeu? E isso não tem certo e errado, você vai ter que pegar a interface, testar e ver se ela é suficiente para você. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui é importante você entender uma coisa muito importante aqui, que quanto maior a taxa de amostragem, maior vai ser o arquivo que você vai estar produzindo. E esse aumento ele pode ser bem grande. Dá uma olhada nessa tabela aqui para você ter uma ideia. Se você não sabe o que é resposta de frequência, fator de tolerância que eu acabei de falar, para que serve tudo isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui no canal, que não só a gente explica o que é isso tudo, como a gente também faz um teste na prática para você testar o seu equipamento, para ver qual é o alcance dinâmico do seu equipamento. É um teste bem legal, um vídeo assim bem interessante, depois dá uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, agora há pouco aqui no vídeo eu falei do lance do cabo USB, né? Que ele serve tanto para alimentar, né, para trazer energia para a interface, como também para transferência de dados da interface para o computador ou para o tablet, né? E o fato de ser uma conexão tipo C significa que ela consegue mais ou menos uma transferência aí de 10 GB por segundo. E essa interface ela vem com um adaptador USB do tipo A, caso você não tenha uma entrada USB tipo C aí no seu equipamento. Mas isso aí tem uma pegadinha, porque se o seu equipamento não tem uma entrada tipo C, provavelmente essa porta aí do seu computador ela consegue uma transferência de dado menor. Uma porta USB 2.0, por exemplo, ela só consegue trafegar 480 megabits por segundo, sendo que o tipo C é 10 gigabytes por segundo. Qual que é o ponto aqui? Se você aumentar muito a taxa de amostragem quando você estiver capturando o som aí no seu home studio, como você viu naquela tabela que eu acabei de mostrar, pode ser que esse arquivo fique muito grande. E se o seu computador se conecta com USB 2.0 a 480 megabytes por segundo, pode ser que você comece aí a sentir um problema de latência quando você estiver
produzindo a sua música. E esse é um dos grandes problemas aí que muita gente enfrenta quando está produzindo música no computador, que é o tempo que leva entre o que você toca e o que você ouve. Então, se você tiver isso, apenas conexões do tipo 2.0 no seu computador, você precisa ficar atento a essa taxa de amostragem. Por isso que a Apogee recomenda no manual que você utilize taxa de amostragem de 44.1 kHz, evitando aí que você crie arquivos muito grandes que podem ter algum tipo de latência quando você estiver digitalizando esse som. Mas o ideal mesmo é que você utilize um tablet ou um computador que tenha porta USB tipo C, e assim você possa aumentar a taxa de amostragem sem ter problema de latência quando você estiver trocando esses arquivos, quando você estiver capturando o som do seu instrumento. Sacou a estratégia, hein? Para configurar a interface, inclusive esses parâmetros aqui, a Boom vem acompanhado de um programa e de um plugin DSP. Caso você não saiba, plugins DSPs eles são muito interessantes porque eles rodam aqui dentro da interface, ele usa o processamento da interface para funcionar, o que pode ser muito interessante, por exemplo, se você estiver utilizando a Boom conectado aí a um tablet. E esse plugin ele possui um compressor e um equalizador, que são muito interessantes, mas ele é trial, né? Quer dizer que esse plugin vai funcionar aí por uns 60 dias e depois se você curtir, você tem que comprar. Dependendo qual é o tipo de música que você está produzindo, pode ser um recurso bem interessante. Você tem a chance ali de trabalhar o som antes de mandar ele para o seu programa de produção musical. Mas aí nesse ponto do vídeo você pode estar se perguntando, será que vale a pena investir? O preço médio dessa interface aqui é mais ou menos uns R$ 2.500? E acho que a resposta mais adequada aqui depende do seu objetivo. Nós estamos falando aqui de uma interface que possui um processamento dedicado de alta qualidade, que é realmente capaz de processar aí frequências com taxas de amostragens bem altas. Mas aí a pergunta é, você precisa disso tudo? Você precisa dessa amostragem toda? O tipo de som que você faz precisa dessa taxa de amostragem toda? Isso é uma coisa que só você vai poder avaliar. Um outro ponto importante que você precisa avaliar é que essa interface possui duas entradas de instrumento que podem ser utilizadas simultaneamente. Mas se você for gravar uma banda, por exemplo, pode ser que essas duas entradas não sejam o suficiente para você. Agora, se você trabalha sozinho aí no seu home studio, por exemplo, com certeza ela é mais do que suficiente para você. Até porque nem tem porque você comprar uma interface aí com um monte de entrada, né? Sendo que você não vai utilizar. Com certeza um dos pontos altos dessa interface é o lance da mobilidade. Ela é realmente uma interface bem compacta. Se você é do tipo aí que curte produzir música utilizando tablet, celular, com certeza essa é uma interface muito interessante que você precisa dar uma olhada. E com relação ao preço? Bom, como diria um professor meu na faculdade, caro é quando não vale a pena. Se esse investimento que você vai fazer numa interface, que vai te trazer um som de alta qualidade, trouxer para você aí um retorno em que você rapidamente vai estar recuperando esse investimento, né? Afinal de contas, tudo tem a ver com o retorno de investimento do equipamento, né? Você pode comprar, sei lá, um equipamento de R$10.000, mas se com esse equipamento você conseguir um retorno de 50, de 100, 200 mil reais, o valor do equipamento ficou irrisório, né? Tudo vai depender do seu planejamento, do tipo de música, do tipo de estratégia que você quer utilizar aí na sua vida profissional, né? Com certeza essa aqui é uma interface que vai te trazer uma qualidade de som muito boa. Se você pretende aí fazer um trabalho mais profissional, essa é uma interface que pode te ajudar bastante. Se você estiver agora aí montando o seu home studio, seu primeiro home studio, e estiver assistindo esse vídeo aqui para ter uma ideia, né, se você deve ou não comprar essa interface, por exemplo, com relação a outros equipamentos aí que talvez você possa precisar, dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez aqui, dando uma dica dos primeiros passos aí quando você vai montar o seu home studio aí pela primeira vez. Inclusive nesse vídeo a gente fala de algumas ideias do que você precisa analisar numa interface de áudio quando você está escolhendo a sua aí. Vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo para ver se a Boom serve ou não para o tipo de trabalho aí que você está fazendo. O link está na descrição do vídeo aí, depois dá uma olhada lá. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, deixa um joinha aí para que esse vídeo chegue para outras pessoas e siga aí o nosso canal. Aqui a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.